né? E antes de assinar esse contrato, a administração pública, por estar praticando império, né, atos de império, ato administrativo de império, ela tem ato administrativo de império, significa que vai contratar uma concessionária ou uma permissionária, não para trabalhar para ela, mas sim para trabalhar para a sociedade, para exercer alguma atividade que vise beneficiar a sociedade, né? Então, por isso é gestão de império, né? Então, nós temos aí atos de gestão e atos de império. Ato de gestão é quando é para a própria administração pública, ou quando é ato de império é quando ela vai contratar alguém para prestar um serviço para a sociedade. Então, nós temos aí, no artigo, quando é concessão, logicamente, a maioria dos contratos aí pode ser, ou permissão, pode ser por contrato de adesão do artigo 40 da Lei 8.987 de 85. Então, nós temos aí essa questão da prestação de serviço, né? Sabemos que existem lá, também na administração pública, os órgãos da administração pública direta e as entidades de administração pública indireta, né? Conforme prescreve o artigo 37 caput da Constituição Federal e o artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, né? Nós temos aí nos órgãos da administração pública indireta, os de natureza pública, que trabalham para a administração pública, que são as autarquias e as fundações públicas, e temos também aí as entidades de natureza pública, as entidades de natureza privada, né, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista, elas têm aí os empregados públicos, né, da Lei 9.962, a lei que regula os empregados públicos que trabalham nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, e esses dois tipos de empresas, elas existem exatamente para quê? Para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada sem violar o princípio da livre concorrência, conforme prevê o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, né? Então, veja que existe. Para que o Estado cria, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ele cria uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, e elas têm a natureza privada, né? Exatamente para isso, para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada, ou seja, o Estado possa visar lucro, e somente em 2 casos ele pode fazer isso, e ambos estão lá no artigo 173 caput, né? Artigo 173 caput, quando for imperativo a segurança nacional ou interesse nacional relevante, aí será declarado, ou seja, decretado, já que é por decreto, né? Serão decretados, e aí, ou de utilidade, de interesse da sociedade, de relevante interesse à sociedade, ou de segurança nacional, e aí o Estado poderá exercer atividade econômica organizada, conforme prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, mas somente com esses 2 tipos de empresa, né? Sem violar o princípio da livre concorrência do artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o Estado pode também ser um empresário, né? O Estado pode ser empresário. Como é que o Estado pode exercer atividade empresária? Através da criação desses 2, ou de uma empresa pública, ou de uma sociedade de economia mista, que estão previstas lá nos artigos 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016, Lei 13.303 de 2016, também lá no Decreto-Lei 201 de 67, né? Mas veja o que, então, a atividade empresária, ela tem várias formas aí, né, de ser executada, né? Então, até o próprio Estado pode exercer naqueles casos previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, mas impede a igualdade, tão pede a igualdade que o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não gozam de privilégio fiscal nenhum. Tudo que as empresas privadas pagam, elas também pagam, né? Então, não tem imunidade tributária, não tem isenção tributária para as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Isso está previsto no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não está previsto, né, nenhum privilégio fiscal, nem para as empresas públicas, nem para as sociedades de economia mista, porque elas são criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal,
exatamente para concorrer com o setor privado. Então, não ficaria justo, né? Não, aí já deixa de ser positivo, deixa de ser legal e passa a ser a questão da justiça, né? Não seria justo, né, para ser empresário, né, ser empresário e ser governo, quer dizer, haveria aí privilégios, e é vedado qualquer tipo de privilégio fiscal nos termos do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tranquilo, então vamos à resposta, então. A resposta qual é a diferença de microempreendedor individual para empresário individual de responsabilidade limitada e contribuinte individual. Contribuinte individual é toda aquela pessoa que não tem um vínculo empregatício, né? Ela presta serviço por conta própria, é o chamado autônomo, né? Então, lá no artigo 443B, 442B da CLT, artigo 442B da CLT diz que quando a pessoa for contratada como autônomo, né? Mesmo que tenha lá os pré-requisitos do artigo 3º da CLT, pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação, ela não será considerada empregada, né? Ela continuará sendo aí autônoma. E para ser autônoma, ela tem que ter a contribuição individual. Ela mesma, a própria pessoa, o advogado, por exemplo, que trabalha sozinho, ele é um contribuinte individual. De tudo aquilo que ele auferir durante o mês, ele vai ter que recolher para o INSS, a título de contribuição social, né, 20% daquilo que ele vai ganhar. Então, vejo que nós temos aí o contribuinte individual, né, e aí nós começamos a estabelecer uma diferença aí entre empresário individual e contribuinte individual. O contribuinte individual, ele recolhe 20% sobre aquilo que é de contribuição social, né? Fora o imposto sobre a renda, que é de 27,5%, né? Previsto lá no decreto 9580, 9.580, que é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, é de 27,5%, né? Está lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. Então, nós temos aí, eu só falando em contribuição social. O que é contribuição social? Contribuição social é um tributo que está previsto lá no artigo 149 da Constituição Federal e também tem previsão no artigo 195 dos incisos 1º ao 4º da Constituição Federal, né? Lá no 149 nós temos, inclusive, uma isenção, lá no artigo 149, parágrafo 2º, quando o serviço é prestado no exterior, aí não há a incidência da contribuição social, né? Então, nós temos aí um caso de imunidade tributária em relação à contribuição social, lá no artigo 149, parágrafo 2º. E temos aí também isenção lá no artigo 195, parágrafo 7º, né? Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, também prevê aí uma isenção para aquelas empresas lá que não, mais para sociedades simples, né? Sociedades que exercem atividade organizada, não atividade econômica organizada, mas a contribuição social é um custeio da Seguridade Social, então, em princípio, da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social está lá no artigo 193 da Constituição Federal, e ela é um gênero, né, que se destina a garantir aí a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, né, a saúde, para que a pessoa possa trabalhar. Então, ela tem como primado o trabalho, né? Então, a Seguridade Social é um sistema brasileiro, só tem na Constituição brasileira, aqui grandes países não têm isso, Estados Unidos não tem, né? Tentou-se criar um sistema desse lá nos Estados Unidos, mas não vingou, né, no último governo, agora, antes desse aí, né? Então, nós tivemos aí a tentativa de ser criada lá um sistema de segurança público, né? A Seguridade Social pública, lá é privada, né? A própria pessoa que tem que pagar, como tem aqui também, na Lei Complementar 109, né? Também tem na Lei 12.618, o servidor público, né? Que não tinha o regime próprio, e a maioria hoje não tem mais o regime próprio, então eles têm que ter aí uma complementar, né? Uma previdência complementar, o que tinha na Lei Complementar 109, hoje está na Lei 12.618,
Então, nós temos aí que cada poder vai criar aí a sua aposentadoria, o seu sistema de previdência complementar. Então, deem uma olhada nessa lei 12.618, né? É uma lei que veio aí para meio que deixar o servidor aí em maus lençóis, né? Porque tem que pagar um complemento aí para depois se aposentar, se quiser se aposentar com o salário que ganha, porque a Previdência Social, ela tem um teto, né, de R$6.000, o cara ganha 30 mil por mês, mas ele contribui a vida inteira com 11% sobre os R$6.000, aí 6 mil e pouco, e aí quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar somente com isso, né, assim como não precisa se aposentar também, ele pode ganhar o que prevê o artigo 59 da Lei 8.213 de 91, o auxílio-doença, né, ele vai ganhar o que ele pagou. Então, se ele contribuiu com 11% sobre 6 mil, o máximo que ele vai ganhar é 6 mil. Não interessa se ele ganha 40, 50 mil reais. Se ele quebrar a perninha e for gozado auxílio-saúde, né, na verdade, o que prescreve a Lei 8.213, com exceção, aliás, com exceção da licença maternidade, né, com exceção da licença maternidade, do artigo 71, né, todos os outros benefícios, eles são calculados aí pela média da 100, pela média dos 100% aí das contribuições. Isso está previsto aí na emenda constitucional número 103, que é a reforma previdenciária última, né? Emenda constitucional número 103. E aqui no estado do Acre, que a alíquota é de 14% para o servidor público acreano, né, por força da lei complementar 133, aliás, 333, nós tivemos também essa alteração aí com a emenda constitucional número 52. Então, a emenda constitucional número 52 alterou lá os artigos 44, 45 e seguintes da Constituição do Estado do Acre, né? Emenda constitucional número 52. E em nível federal, nós tivemos a emenda constitucional número 103, né? 103. Então, vejo que é um problema sério esse regime, o regime geral de previdência social, porque a pessoa ganha 30, 40, 50 mil reais, aí quando ela se aposenta, com exceção da licença maternidade, quando ela se aposenta ou ela sofre um acidente, um auxílio-acidente, um acidente de trabalho, lá do artigo 19 da Lei 8.213 de 91, ela, em vez de continuar ganhando aí os 30, 40 mil, ela vai passar a ganhar 6 mil reais, aí, no máximo 6 mil reais, que é o teto da Previdência Social, né?